Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 7 de junho, quarta-feira, véspera de feriado. Então, vamos ver o que pode trazer para o nosso Ibovespa hoje, né? Porque ontem nosso Ibovespa não viu teto. Então, ganhou ali os 114 mil pontos, subindo 1,7%, impulsionado ainda mais pela questão de um possível corte de juros, né? Para a próxima reunião do Copom. E também o ganho que a reforma tributária vem ganhando dentro das pautas do Congresso. Beleza? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimento e sócio do escritório Cashwise. Certo? Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui na descrição do vídeo que tem um link para abertura de conta. Então, não paga nenhum tipo de taxa, você será assessorado diretamente por mim. Beleza? Bom, e antes de mais nada também, começar o vídeo do jeito certo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, clicar aqui no like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que todo mundo possa ter acesso a essas informações, né? Que é o Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? A gente só vai trazer aqui fatos e dados. Bom, olhando hoje no mundo afora, nós temos ali Ásia e Pacífico fechando sem uma direção única. Nós temos também a Europa que está também sem uma direção única, né? Nós temos na Ásia e Pacífico e na Europa um ponto que acaba pesando bastante na cabeça dos investidores, que é a questão dos dados da China que vieram não tão bons assim, né? Nós tivemos os dados comerciais falhando um pouco nessas previsões. As exportações caíram 7,5% em relação ao ano anterior e nós tivemos aí as importações também caindo 4,5%. Então, isso acaba trazendo, né, mostrando para o mundo afora que a China ainda não voltou como deveria, né? Tanto as importações, que são de matéria-prima, quanto as exportações, que são muito impactadas pela questão das grandes economias, ou seja, Estados Unidos e Europa também com os dados comerciais bem fracos, ou seja, com a subida da taxa de juros, aperto monetário, isso tende a trazer o crescimento dessas nações um pouco mais para baixo, né? A gente já vê alguns relatórios no mundo afora mostrando que o crescimento global já vai ser aquém do esperado, né? Devido ao aperto monetário e tudo que está acontecendo, porque as inflações ainda não cessaram, né? A gente precisa ver as inflações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, vindo um pouco mais para o centro da meta ali, para a meta, na verdade, de 2%. É o que está ocorrendo aqui com o nosso Brasilzão, né? O Brasil está até na contramão do mundo. A gente vê o mundo todo numa pressão inflacionária e apertos monetários, sendo que aqui a gente fez o dever de casa antes, subimos taxa de juros para começar a arrefecer um pouco mais essa pressão inflacionária, que hoje, com os dados de IPCA, pode corroborar esse possível corte da nossa Selic já para a próxima reunião. Beleza? Bom, olhando ali também para a Ásia e Pacífico, nós tivemos ali o PIB da Austrália crescendo levemente, né? Cresceu abaixo do esperado em relação ao ano anterior, subindo aí 2,3%. Não é tão ruim assim, né? Teve um crescimento. Frente ao que a gente está vendo de aperto monetário, você ainda ter um crescimento nessa magnitude no PIB, é interessante. O problema é que tem expectativas, né? E o mercado acaba precificando expectativas futuras. Por isso que eu sempre falo para a galera, vamos olhar a expectativa futura, o que o mercado está precificando, mas vamos olhar os dados e os fatos quando saírem, porque mediante o que foi precificado, se a expectativa, né, o dado vier em linha com a expectativa, o mercado pode vir a seguir aquela direção que ele tomou. Caso contrário, o mercado volta, beleza? Bom, olhando ali a Europa também está nessa mesma questão, né? Os dados comerciais da China acabam impactando também no restante do mundo, então os investidores europeus ficam um pouco mais cautelosos, até porque a gente já viu um mercado americano bem alto, né? Chegando ali às suas máximas, né? Nos picos altos, e nós temos também uma perspectiva de aumento da taxa de juros já para a próxima reunião do BCE. Essa reunião acontece na próxima semana. Então, os investidores locais acabam ficando um pouco mais cautelosos, tomando menos risco, assim como os investidores nos Estados Unidos. A gente vê ali o futuro S&P com 0,09% de queda
então tendenciando a uma abertura um pouco mais neutra, né? Um pouco mais tranquila. E a gente vê os treasuries americanos já precificando a manutenção, né? E todo mundo nessa cautela para esperar o que vai acontecer de fato na próxima reunião do Fed. Por quê? Uma boa parte do mercado espera e precifica uma manutenção da taxa de juros. Porém, a gente sabe que o Fed pode vir, porque alguns Fed Boards defenderam a questão de subida de 25 base points. Então, vamos aguardar a próxima decisão, a reunião, o que vai trazer para a gente, né, essa reunião em relação à política monetária. Beleza? Bom, dito isso, nós temos também petróleo ali, basicamente subindo 0,4% de alta. Nós temos o minério de ferro basicamente neutro, 0,06% de alta. Isso pode impactar também no nosso Ibovão da massa, né? Porque o Ibovespa ontem subiu um pouco mais, olhando olhando as commodities, né? Se bem que petróleo não subiu tanto assim ontem, né? Nós tivemos aí, mesmo assim, Petrobras subindo 2%, e nós tivemos aí a Vale que chegou a subir acima de 1%, mas depois devolveu muita parte dos ganhos. E depois a gente viu o mercado inteiro do Ibovespa crescendo em linha com o que está acontecendo em relação à questão fiscal. Ou seja, nós temos uma perspectiva de corte de taxa de juros e nós vemos aí uma reforma tributária entrando na pauta do Congresso, né? Já tivemos ali uma questão do presidente da Câmara, né? O Arthur Lira, mencionando que vai jogar a pauta para votação, né, para pelo menos a leitura do texto antes do recesso, já para esse próximo mês, né? Então, isso acaba animando muito mais os mercados. Nós tivemos ontem também a questão do lançamento do programa Desenrola, que é um programa que visa tirar um pouco mais, diminuir a carga de dívida do brasileiro. Isso também é positivo. E, com isso, pode vir impactar no setor de consumo e outros setores que são muito pressionados pela questão de crédito e a taxa de juros, consequentemente, né? Bom, olhando aí o petróleo, Petrobras, ela subiu, né, mais do que os seus pares, né? A Prio aí apanhou um pouco mais, né, 3%, devido à questão até mesmo de entrada de dólar aqui, porque se o Fed vier a manter a taxa de juros, não subir, né, no caso, manter essa taxa de juros, isso possibilita trazer mais dinheiro, né, mais dólar para cá, para o nosso Brasil. Então, isso alimenta o carry trade. Se a gente olhar aqui, basicamente, o nosso dólar, o dólar deu uma cedida, vindo buscar aí a região ali dos 4,90 novamente, né, fechando ali a 4,93. Então, trabalhando aí no seu piso aqui desse suporte de 4,91. Pode ser que venha continuar essa tendência de queda? Tem total cenário, né? Total cenário para vir buscar e até mesmo perder esses 4,90, se mantiver esse cenário do carry trade. Então, com essa entrada de dólar, por que eu falei isso com a Petrobras? Com essa entrada de dólar, os investidores estrangeiros buscam muito mais as ações que têm mais liquidez, as principais ações da Bolsa. Assim como a gente aqui vai investir lá fora, a gente busca as queridinhas também, as maiores empresas do S&P e as maiores empresas do Nasdaq, né? Então, para a gente poder ter um pouco mais de segurança. Então, você faz uma gestão muito mais ativa do que passiva. Passiva do que ativa, na verdade, certo? Olhando o nosso Ibovão da massa, subindo 1,7%, foi muito bom ali, né? Ganhamos a região dos 114 mil pontos, fechando ali em 114.610. Bom, temos espaço para buscar a ponta alta do caixote? Temos, porque a gente está aqui, bem aqui naquela região ainda de resistência, ganhando essa região, mantendo esse ganho com a leitura do IPCA que vai sair hoje. Isso pode trazer maiores altas ali para o nosso Ibovespa, né? Pode manter
esse viés de alta. E ali vir buscar os 118 mil pontos, que seria um outro ponto de resistência do nosso Ibovespa, ali, os 118 mil pontos. Tem espaço, Vini? Tem espaço, porque os ativos estão baratos. O mundo todo começa a olhar para os países emergentes. Só que a gente vê a bolsa ali da Índia, a bolsa da América do Sul, da América do Sul, a da África do Sul, não tão robusta assim. E temos também a bolsa mexicana. Só que os ativos brasileiros, tirando as commodities, mostra que estão sendo negociadas em torno de 10% abaixo do seu pico. Então, isso traz mais dinheiro, mais visibilidade para o nosso Ibovão da Massa, fazendo com que esse fluxo de estrangeiros pode vir a impulsionar o nosso Ibovespa e levar ali para os 118 mil pontos e até mesmo os 122 mil pontos, que alguns analistas já mencionaram isso ontem. Beleza? Bom, vamos trazer aqui o nosso calendário. O calendário para hoje, nós temos aqui a cereja do bolo para o nosso Ibovespa, né? Que é o IPCA. O nosso IPCA vem aí às 9 horas da manhã, junto com a abertura dos derivativos, né? Então, de dólar e mini índice, né? E o índice futuro, vai vir aí a leitura do nosso IPCA. A previsão no mensal é de 0,39%, o anterior foi de 0,61%, né? O consenso aí é 0,33%. Nós temos aí no anual uma previsão de ter nos últimos 12 meses um IPCA vindo aí a 4,01%, o anterior foi 4,18%. Então, ter essa deflaçãozinha aqui, isso pode corroborar para o corte de juros da Selic. Então, muitas ações de crescimento e outras ações que estão no Ibovespa, que são ações que são muito impactadas pela questão da taxa de juros, num corte de taxa de juros, essas ações podem vir a precificar, vir a subir mais ainda, beleza? Lá nos Estados Unidos, nós vamos manter aí a linha com que já teve na China da balança comercial, saindo às 9h30 da manhã. E às 11h30 tem a variação de estoque de petróleo bruto, né? Petróleo em Cushing. Então, essa variação do estoque de petróleo pode vir a impulsionar a cotação da commodity, né? Então, se vier com corte, né, com uma leitura de estoque abaixo do que tem ali no anterior e abaixo do consenso, isso pode impulsionar o preço da commodity, já que vamos ter o corte pela Arábia Saudita, né? Então, ganhando força o petróleo, às 11h30 da manhã, a Petrobras possivelmente pode ganhar muito mais força, assim como o setor de petróleo e gás. E se minério de ferro na próxima abertura, né, que tem janelas ali, a primeira janela fechou com 0,06% ali de alta, mas se o minério de ferro mantiver essa tendência de alta, porque todo mundo é esperançoso pelo pacote que a China vai lançar em relação à construção civil, o mercado imobiliário, isso pode trazer aí uma Vale um pouco mais forte, beleza? Bom, vamos botar a Vale aqui, já que já está, né? Vale entrou aqui, abriu também, mantendo esse gap, o gap ainda não fechou, porém já tendencia, né, uma mudança na tendência de curto prazo, né? Então, a gente vê aqui as médias móveis, a média móvel de 10 períodos, tentando cruzar a média móvel de 20 para cima, cruzando para cima, ganhou aqui já o high-low, pode vir a trazer novas altas para a nossa Vale. Vamos ver, mas Vale ficou aqui bem travada. Lembra que eu falei que tem espaço da Vale para fechar o gap ou manter uma lateralização. Então, já é o terceiro pregão que a gente vê a Vale aqui travetada dentro dessa região dos R$ 67,00, R$ 68,00, beleza? Vamos ver o que vai trazer para a gente o nosso Ibovespa nessa quarta-feira. Bom, recados foram dados. Hoje foi bem rapidinho aí, 14 minutos. Muita atenção, então, com o dinheiro de vocês, muita atenção com o capital de vocês. Hoje sai um vídeo do Descomplicando Finanças e a gente vai falar sobre renda fixa, certo? Então, o último vídeo nós falamos sobre orçamento, né? Como você pode fazer um planejamento financeiro. E hoje a gente vai falar sobre a renda fixa. Quais são os pontos que você precisa se atentar na renda fixa? Como você vai analisar o emissor do título da dívida, como você vai comparar as taxas de algumas rendas, alguns títulos que pagam IR e outros que não pagam IR. Então, eu explico isso tudo para vocês no vídeo de hoje. Espero todo mundo mais tarde aqui no canal
para ver o Descomplicando Finanças, que tá show de bola, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!